Glória. Boa noite, pessoal do YouTube, pessoas que estão nos acompanhando aqui no Comunhão ao Cubo. Hoje nós estamos com o Eric Couto, o autor do livro A Rede os Nós. Ele está ausente, mas nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês e entre nós aqui sobre governo e autoridade na casa de Deus. Assunto que já foi tratado em outros vídeos, tem sido motivo de alguns cortes bem bacanas aí que estão rolando no canal. Então, você que nos acompanha, confere aí, vê se você está inscrito no canal. Já antecipadamente deixa o seu curtir aí embaixo, isso ajuda bastante a divulgação dos vídeos, né, e do canal, tá bom? E se você puder, chame mais pessoas para participar dessa live, né? Fique conosco até o final. Se for possível, a gente vai responder alguma pergunta que surgir aí. Se tiver possibilidade, a gente responde. Mas, a princípio, hoje a conversa é sobre governo e autoridade na casa de Deus. Estamos aqui com o glorioso Danilo Maciel, nosso amigo Gladstone Flower Gomes. Beleza? Eu sou o Beto Bica, você já me conhece, né? Beleza? Então, vamos começar, né, o assunto aí. E hoje nós temos uma visita ilustre. Sim. Importada. lá de outro país, é o Helder. É o Helder. Outro país. Porque Paraíba é quase que outro país, né? É quase outro planeta. Não. Eita, agora. O Helder está conosco hoje aqui também, acompanhando, queridos. E a gente tem muita alegria de poder estar compartilhando, falando. Por que a gente trouxe esse assunto de novo? Esse assunto já foi tratado, se não me engano, na terceira live que nós fizemos, sobre governo e autoridade. Porque é um assunto que ele diverge bastante entre os cristãos, entre as pessoas que querem compreender um pouco mais acerca do reino de Deus. E esse padrão de autoridade que tem sido implantado no meio dos meios convencionais, congregacionais, tem dividido algumas pessoas, tem deixado pessoas em dúvidas com respeito a essa maravilha, essa grandiosidade, essa preciosidade que é a autoridade na casa de Deus, que o nosso amado Jesus deixou tão claro, deixou tão bem estabelecido nas Escrituras, né, Gladstone? É isso mesmo. Muitas vezes esse assunto é até deturpado, né, Danilo? É deturpado, mal interpretado. Isso, exatamente. Mano, eu vou te falar que não é às vezes. Em grande parte, né? Quase que sempre esse assunto, autoridade na casa de Deus, ele vem com um peso que Jesus não deixou. Ele vem de uma forma que o Senhor Jesus não instituiu, ele vem sendo exercido de uma forma que a palavra não ensina, né? Não é a realidade da palavra. E eu quero começar em Hebreus 1, existe algo que a gente precisa compreender também para entender esse padrão de autoridade. Hebreus 1 fala assim que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, olha só, hoje ele nos fala através do Filho, que estamos falando aqui especificamente do Senhor Jesus. E aí a gente precisa ter essa compreensão. Aonde está Jesus? Jesus está no céu? No cosmos? Jesus está na eternidade? Jesus está no Éden? Jesus está no paraíso? Jesus está na Nova Jerusalém? Aonde está Jesus? Aonde habita esse Jesus? E aí, galera? Esse Jesus... Pode falar. Quem quiser responder aí, pode usar o chat para responder. Jesus está em nós, segundo o Daniel. Está em nós. É isso aí. Uma vez que nós somos corpo de Cristo e Ele é o cabeça, nós somos a expressão de Jesus nessa terra. É isso mesmo. João 1 diz assim... João, no capítulo 1, se eu não me engano, deixa eu achar aqui, acho que até o verso 12 fala: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha só, não é todos, é todos quanto o receberam, todos quantos são casa de Deus. Tirando aquele papo furado de que todos são filhos de Deus. Aqui, não são todos que são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que tem uma vida remida pelo sangue de Jesus. Aquele que teve frutos de arrependimento, arrependimento profundo. Aquele que passou de fato pela porta estreita. Aquele que vive hoje pela graça e pela glória de Jesus. Aquele que trocou, aquele que destituiu do trono do coração todas aquelas coisas que tiravam a glória do Senhor e hoje habita a vida do Senhor Jesus dentro dele. Esse é o que recebeu. É aquele que morreu e nasceu de e novo. ressuscitou em Cristo Jesus. Esse sim, esse é filho, esse é reconhecido e ele tem um poder de ser reconhecido como filho de Deus. Esse, tendo em vista então esse texto, a gente pode partir agora para o que o Senhor chama de autoridade na casa de Deus. Aí a gente estava conversando aqui antes um pouco até com o Helder, com o Gladys, um pouco antes do Beto chegar, Beto, e a gente estava falando de alguns padrões de autoridade. E a gente estava falando de 3. Primeiro é o que a gente vai falar, que é Jesus. Nós vamos jogar ele aqui um pouquinho mais para frente. E a gente tem outros 2 padrões de autoridade bem interessantes. Por exemplo, eu sou um dono de casa, um chefe de uma casa, e eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, e eu tenho uma casa para manter. Quem é a autoridade nessa casa? Você? Eu. Quem exerce governo nessa casa? Aí já mudou um pouco a pergunta, né? Sobre essa mesa aqui, Beto, eu exerço governo. Sim. Sobre esse copo, eu exerço governo. Sobre esse celular aqui, eu exerço governo. E sobre a sua esposa? Sobre a minha esposa e meus filhos, que estão debaixo dessa casa, eu exerço governo? Sim. Não. Sobre eles eu exerço autoridade. Quem exerce governo sobre eles é Cristo. É verdade. Cristo é o cabeça. A palavra diz assim, que Cristo é o cabeça. O homem, assim como está sujeito a Cristo, que é o cabeça, as esposas estejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Isso não quer dizer que eu exerço governo sobre elas, mas eu exerço autoridade. E a gente vai ler sobre isso, mano. Legal. A gente vai ler sobre isso, sobre os homens que exercem poder sobre os menores. A palavra vai falar sobre isso. Mas olha só, eu exerço autoridade? Sim. Só que olha que interessante. A minha esposa trabalha e trabalha muito. Muito. Porque ela cuida de mim, cuida dos meninos e ela edifica essa casa. Ela zela por essa casa, por esse ambiente. Então ela trabalha pra caramba. Mas todo dia, então nisso ela também exerce uma autoridade. Mas todo dia eu saio para trabalhar, para suprir essa casa de pão, para suprir essa casa com segurança, para suprir essa casa com o que ela tem necessidade para se manter. Então eu trabalho todos os dias para manter essa casa, certo? Criar filhos dá trabalho? Muito. Dá trabalho. Ser um marido, segundo a vontade do Senhor Jesus, dá um pouco de trabalho? Dá. Então, se você for avaliar todo o processo de cuidado de uma casa, dá trabalho para aquele que é autoridade. Então, a autoridade é gozar dos benefícios ou a autoridade é servir? Acredito que é servir. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso? Jesus Manda lá. Qual que é o texto aí, Glácio? Marcos 10, a gente vai tomar ele como base. Marcos 10, do versículo 35 ao 45, nos dá a definição do que Jesus fala sobre governo e sobre autoridade. Manda abraço. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Eu fico pensando assim, na cena que isso poderia estar acontecendo naquela hora, né? João e Tiago chegam naquele jeitão deles e tal, Jesus,
deixa a gente pedir um negócio para você. Aí Jesus deve só pensar assim, lá vem esses dois. Lá vem bomba. Lá vem os dois filhos de trovão pedir alguma coisa para mim. Ele, pois, lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pedido desses caras. Jesus só quer um ficar sentado na sua direita e outro na sua esquerda. Totalmente. É um pedido simples. E olha o barato, mano, porque a direita do mestre, a esquerda do mestre, outro, lhes daria o quê? Status. Um padrão de autoridade. Calma lá. Aí eles estavam pedindo pro senhor assim, ó, nos ordena a autoridade nesse troço aí. A gente vai estar um outro à direita, outro à esquerda, você é o rei. Nós vamos ter moral? Com certeza. Vai. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E lhe responderam, podemos. Mas Jesus lhes disse, o cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, haveis de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a se indignar muito contra Tiago e João. Naturalmente, né? Os 10 provavelmente olharam assim, cara, quem que esses caras pensam que são para pedir um negócio desse? E nós? Muito provavelmente, possivelmente, havia até uma briguinha entre eles para saber quem era o preferido de Jesus ali. A Bíblia não relata, mas assim, eu suponho diante do cenário, é uma conjectura, né? Dos cenários que aconteciam as coisas. E ó, isso não está escrito também, eu também não quero acrescentar, mas eu penso assim, esses caras falaram, rapaz, esses dois, esses filhos de Zebedeu, se eles conseguirem esse lugar, eles vão mandar em nós. Eles vão botar acima de mim, pô. Vou ter problema com esses caras aí. Não pode, nós estamos tudo andando junto. Aí Jesus começa agora no 42 a trazer o conceito de governo e autoridade. Amém. Então Jesus os chamou para junto de si e disse-lhes, sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem domínio. Algumas traduções têm domínio e outras têm autoridade. Mas entre vós, Jesus estava falando isso para os 12, entre vós não será assim. Antes, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que bacana, manos. 42, Beto, você falou ali, na verdade você falou pensando um pouco longe, né? Que eu exercia governo sobre a minha esposa e os meus filhos. Olha só. Mas Jesus, chamando-os para junto, se disse, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Isso aqui é usurpação, mano. Isso aqui são homens que querem exercer governo sobre homens. Por maiorais, por governantes, exercem, têm domínio. Como assim? Esse é o padrão mundano de governo, de autoridade. Eu me lembro um dia que eu fui até o irmão mais velho reclamar que a minha esposa, eu tive que ser firme com ela. Eu tive que falar para ela que aqui em casa quem mandava era eu, pô. Eu precisava mostrar para ela, porque ela estava tentando mandar, tentando fazer as coisas avançar,
sobre a autoridade minha como um marido dentro de casa. Aí esse irmão, com todo o amor e zelo, falou: cara, então você deve ter um problemão para resolver. Porque se você está precisando falar para sua esposa que você é autoridade, você está com um problema grandão. Porque se ela não reconhece a autoridade em você, rapaz, você está com um problema sério para resolver com a sua esposa. A autoridade na casa de Deus, ela não é imposta, ela é reconhecida. É uma autoridade que não se impõe na força do braço, na carnalidade. Essa é uma autoridade que é reconhecida. E essa autoridade só tem funcionalidade se eu entender que eu sou servo do Danilo, do Beto, do Helder que está aqui, se eu sou servo de todos dentro da casa de Deus. A minha tradução aqui, deixa eu ver qual que é Almeida Corrigida e Fiel. No 43 ali, usa a palavra serviçal, cara, achei demais. E aí, vamos lá. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. E serviçal é derivado do que é? É escravo. É escravo, então. A palavra servo fica uma palavra mais bonitinha, mas bonitinho. a origem mesmo ali da coisa é entender que eu sou escravo uns dos outros. Mas essa palavra serviçal, ela é tipo assim, como é que eu posso dizer? Ela é bem baixa, né? Não sei se vocês lembram algum filme, alguma novela que os caras falavam assim, meu serviçal, tipo assim, era aquele que estava embaixo. O mais baixo, né, de todos, o mais... Mano, vamos trazer para a palavra isso aqui, olha só que sério isso, mano. Qual que foi um dos atos de Jesus na noite da ceia? Para mim, o partir do pão e o cálice, a explicação que ele deu sobre o corpo e o sangue foi fantástica, mano. Mas antes disso, a palavra fala que ele cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso? Era o escravo. Mas olha só, naquele tempo não existiam ruas pavimentadas, não existia o processo de saneamento básico, sapato fechado. Não existia carro a gasolina, a álcool, a gás natural. Eram cavalos, os animais faziam todas as suas necessidades pelo caminho. Eram estradas de terra, barro, areia, seja qual for o material. Os homens não tinham coturno, não tinham esses tênis modernos que nós temos hoje, andavam de sandália, quiçá descalço, certo? Então, quando se chegava na casa de alguém, o processo era lavar os pés para tirar todo aquele excremento, toda aquela sujeira que se tinha nos pés. E quem fazia esse serviço eram os escravos. Como que Jesus começou a ensinar um padrão de autoridade na casa dele para os discípulos? Lavando os pés deles. Jesus é santo. Manos, esse é o padrão de autoridade que o Mestre Jesus nos ensinou. Aqui, Glória e não a é Deus. aquele Jesus romântico que é pregado por aí. Era um Jesus prático. Um Jesus que tinha a atitude do Pai dentro dele. Mas eu vou botar fogo no parquinho, perdão. Mas uma autoridade na casa de Deus, ela precisa ser reconhecida por quem? Quem que deve reconhecer a autoridade do Senhor na minha vida? Os meus filhos, a minha esposa. E isso precisa ser reconhecido, não imposto. Não significa que porque todo dia eu levanto às 6 da manhã, 6:30 da manhã, leio a Bíblia com eles, estudamos a palavra, porque eles me veem lendo a Bíblia, porque eles me veem lendo um livro, não significa porque eles me veem estudando, ou me veem fazendo live, ou porque eu tenho um título teológico dentro da minha casa, que eu vou ser tido como autoridade, porque a autoridade ela é exercida, ela não é imposta. E a autoridade na casa de Deus, os diáconos, os pastores, os presbíteros, eles são eleitos pelo povo. A ordem do Senhor Jesus é que o povo reconheça essa autoridade. E não um padrão de ensino e estudo teológico. Não é um padrão de conhecimento da palavra, mas é um padrão de serviço. Quem falou foi Jesus aqui a partir do 43. Não é uma ideia minha, manos. A palavra do Senhor está dizendo isso. E esse texto de Marcos 10, do 35 ao 45, muitas pessoas usam esse texto de uma forma tão errada para incentivar as pessoas a exercerem cargos de liderança, seja no meio religioso, seja no meio empresarial.
porque o contexto de liderança se subverteu. Mas para nós, que conhecemos a verdade e entendemos essa realidade, a autoridade é um serviço. E toda vez que eu quiser ser alguma coisa, aí é que eu preciso servir ainda mais, para entender que eu preciso ser o menor de todos, sem querer receber algum tipo de mérito ou reconhecimento por conta disso. Eu achava, então, quer dizer então que o cara ir pro seminário, fazer 4 anos de seminário, não dá autoridade para ele, então? Não. Não dá. Pois é. Definitivamente não dá. Você que está acompanhando a gente aí, eu vou aproveitar e colocar fogo no parquinho junto com o Danilo aqui. Tenho certeza que alguns de vocês já conheceram alguém que tem o canudo da teologia, mas não tem autoridade. Isso é sério. A questão da autoridade na casa de Deus, essa autoridade é reconhecida pelos irmãos, não o seminário que reconhece a autoridade dada por uma pessoa. Nós não desprezamos essa questão. Tá? Aqui ninguém está julgando o mérito disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Ninguém está julgando o mérito disso. Mas, com certeza, uma boa parte das pessoas que nos acompanham nas lives, né, nos acompanha aqui no canal, já conheceu alguém que tem o canudo da teologia, não tem um pingo de autoridade. Isso é muito triste, porque esse não foi o princípio que Jesus estabeleceu através dessas atitudes, né, que o Danilo começou a pontuar aqui. Quer dizer, Jesus estabelece, né, o conceito de autoridade entre os discípulos dele da forma mais poderosa que poderia existir, que é servindo eles da forma, cara, eu dizer assim, da forma mais baixa, né, vamos dizer assim, se humilhando da forma mais poderosa, porque a chegar ao ponto de um mestre, né, principalmente para os conceitos daquela época, um mestre lavar os pés de seus discípulos. Aonde que as pessoas se confundem, Glácio, nesse padrão e tem muitas pessoas se confundem, inclusive, com a palavra de Deus, sobre esse padrão de autoridade. Aonde que as pessoas entram em confusão e aonde que muitas pessoas usam isso, Beto? Usam essa palavra, subvertendo a vontade do Senhor, subvertendo o que de fato é o padrão de autoridade que Jesus instituiu aqui com os seus discípulos em Marcos, também em Mateus 20. Onde? Fala para nós, né? Fala Romanos, para o pessoal que está assistindo. Romanos 13. O pessoal está falando que está travando um pouquinho, pode ser algum problema de conexão da internet, tá? Infelizmente, a gente não tem como resolver essa oscilação aí. Tá bom? Mas estamos indo aí. Você consegue ir, por favor, Romanos 13, do 1 ao 5? Existem muitas periferias dentro dessa palavra, mas essa palavra é troncal e ela é muito simples de ser entendida, mano. Romanos 13, de 1 a 5, é uma demonstração do que Paulo falou sobre governo e autoridade. Ele começa assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz sobre ti a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Qual que é o padrão de autoridade aqui, então, mano? Ele está falando especificamente de autoridades superiores. E existe esse padrão na casa de Deus. Existe governo na igreja. A autoridade maior, o padrão de Deus estabelecido na casa dele, está implícito
e está registrado, gravado, e até ateu crê, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Sobre isso, não tem discussão, não tem conversa, não tem teologia, muito menos aquelas revelações muito doidas, né? Até 1 Pedro 1,4 começa falando para ele não se meter em conversas de genealogias que não tem fruto, não levam a nada. Ficar discutindo o que é princípio. Mais ou menos isso. Mas ele já começa aqui troncalmente falando, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Mas quem é superior a mim na casa de Deus? Todos. Quem? Todos. Não, mas não é pastor? Não, todos. O diácono? Todos. Presbítero. Presbítero? Todos. Não, o apóstolo é, mano. É todos, mano. Até o mais novinho que chegou agora e foi batizado e enxertado em Cristo Jesus. Como que eu me oponho a essa autoridade, então, Gladys? Aí o Beto, vamos supor, recém-convertido, recém-batizado, recém-remido. Aí o Beto vê eu tratando mal o meu amigo Gladys. E o Beto, recém-convertido, com a palavra de Deus, fala, mano, olha só, a palavra do Senhor fala que você não deve andar em ira. Irai-vos e não pequeis. Você foi grosseiro com o Gladys, eu vi isso. Aí eu falo assim, mano, você é novo convertido, você não tá entendendo. Chegou agora de sentar na janela. Você entendeu o que é se opor à autoridade? O nome disso é soberba. Soberba e orgulho. Esse homem tinha ou não tinha autoridade para me exortar? Com certeza tinha. Segundo a palavra de Deus, sim. Sabe por quê, mano? Porque a autoridade não é uma pessoa. A autoridade não está ligada à pessoa, né? A autoridade está ligada a Cristo. A autoridade é o exercício da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Está aqui, ó, muito claro, ele fala, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Quando eu olho um irmão meu menor do que eu, quando eu te tenho como menor do que eu, quando eu te tenho, Gladys, menor do que eu, quando eu olho uma pessoa com o nariz empinado, olhar altivo, manos, eu estou tirando de mim a ordenação, o desejo, a vontade e a graça de Deus, porque, segundo Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva a todos. Aquele que quer ser reconhecido, seja aquele que lava os pés. Glória a Deus. Olha que simplicidade. Porque os magistrados não são para temor quando fazem o bem. E sim, são para temor quando fazem o mal. Quando fazem nós, né, no caso. Então vamos lá. Isso mesmo. Né? É necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Agora, até que ponto eu preciso estar sujeito a uma autoridade? Isso daí é muito bom. Dessa daí, um magistrado, um prefeito, que eles são autoridades, eles exercem governo numa cidade, uma autoridade. Até que ponto a minha sujeição a eles é cabível? Até que ponto? Até que não fira. Eu vou me sujeitar em tudo que eles mandaram fazer? Não. O ponto é muito simples, Gladys. Até que não infrinja um princípio da ordem da lei do Senhor. Que foi o que aconteceu com Daniel, por exemplo. Era sujeito, né, às autoridades da época dele, e todo mundo conhece a história de Daniel, né? Era sujeito ao rei, era sujeito às autoridades. Só que chegou um momento que aquela governança, né, aquela autoridade, ela atingiu os princípios de Deus, que estavam bem claros para Daniel. E aí ele não se sujeitou. Né? É isso mesmo. Sofreu consequências, inclusive, né? Não vamos esquecer disso. E ó, a gente tem uma estruturazinha aqui, Beto, daquela outra live que nós fizemos sobre a autoridade e governo na casa do Senhor.
E aí tem alguns tópicos que eu quero ressaltar aqui junto com vocês, que é uma estrutura, digamos assim, dessa questão de fé. A primeira, para mim, é me entender como autoridade na casa de Deus. Então, eu sou o primeiro que serve, correto? Então, eu preciso estar submisso. Deixa eu fazer só um adendo. Por favor. Aproveitando que eu falei isso daqui, pessoal, você que nos assiste, né, nos acompanha o Comunhão ao Cubo, que é católico, espírita, mesmo evangélico, ou você não professa nenhuma religião, nenhuma fé, pegue tudo que a gente diz aqui e vá para a Bíblia conferir. Vá você conferir isso. Não pegue tudo que nós estamos dizendo aqui, tome como verdade absoluta, enquanto você não conferir na palavra de Deus. Concorda? Totalmente. Se você crê na Bíblia, né? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, faça exatamente como o Beto falou. E aí, queridão, pede para que Jesus fale com você. E se você não crê, eu vou falar, se você for conferir, vai dar ruim para você, que você vai acreditar. E se você não crê e quiser chamar nós para tomar um café para falar sobre isso, mano, eu estou totalmente aberto, graças também. Chama, gente. O Beto, quem tiver nos arredores lá de Campina Grande, Paraíba, o Helder está lá também, está à disposição de vocês para a gente tomar um café. E, ó, a gente não vai discutir teologia não, queridos. Isso. Nós vamos falar de um Jesus que nós conhecemos. Café e comunhão, chama nós. Amém. Então, ó, em primeiro lugar, submissão. Um servo precisa estar sujeito. Precisa ser sujeito. Precisa estar submisso. Para isso, em primeiro lugar, nova natureza. Aquilo que a gente falou no início. Uma pessoa que tem uma vida remida, que tem frutos dignos de arrependimento, que morreu e nasceu de novo. Uma nova criatura. Essa nova criatura, o padrão dela é sujeitão a quantos? A todos. A todos. Obediência? A alguns. Como assim obediência a alguns? Manos, eu não posso obedecer só por obedecer. O Gladys acabou de falar isso aqui. O Beto acabou de explicar esse negócio. Então, eu não posso obedecer só para não ficar mal, ou para estabelecer um padrão. Ou eu obedeço porque, cara, eu não vou ficar brigando, eu não vou ficar discutindo com os outros, então eu entro no padrão de obediência no geral, para mim não ter problema com a igreja, para mim não ter problema com os meus líderes. Não é disso que o Senhor está falando. A obediência é a palavra de Deus. Aquilo que é princípio e é palavra de Deus, eu vou me sujeitar ao meu irmão e vou obedecer porque é palavra de Deus. Agora, se fere um princípio da palavra de Deus, não tem como obedecer. Estou fora. É fácil cumprir essas paradas, Beto? Eu preciso, com amor, inclusive, dizer, querido, ó, eu estou sujeito a você, mas isso que você está me dizendo não vai rolar. Não é palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. Não é princípio bíblico. Não tem como eu te obedecer isso. É isso aí. É fácil cumprir tudo isso? Não é não? Com certeza. Na moral. Tem como o cara falar, não, é moleza, tranquilo, cara. Não dá sujeito, pô. Não, manos. É necessário depender do Senhor. Dependência total do Senhor. Dependência de Jesus. Como é que eu dependo de Jesus? Estava lendo um texto essa semana de Mateus que, de repente, o intérprete da lei chega para Jesus e fala, qual que é o mandamento, então? Como que funciona a lei? Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo entendimento, completamente você vai amar Deus. Esse é o primeiro mandamento, grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar a Deus se eu não pratico com os meus irmãos. Não tem como eu depender de Deus se eu me escondo dos meus irmãos. Se eu não estou sujeito aos meus irmãos. Só nesse ambiente, Beto, nesse ambiente, Graziela, é que de fato eu consigo ser menor que todos. Quando eu dependo do Espírito Santo e eu me diminuo cada vez mais, para que os meus irmãos, para que eles exerçam essa autoridade na minha vida. Agora imagina, eu me sujeito ao Beto como autoridade, o Beto se sujeita a mim, nós nos sujeitamos ao Gladstone, nós três com o Helder conosco. Mano, que chance que tem. Que chance que tem de um de nós querer ter um olhar altivo sobre o outro. Que chance que tem de dar errado. Que chance que tem de eu querer dar ordem para você.
Não vai dar. Não acontece. E aqui, mano, a gente Amém. está falando desse troço aqui como um teatro. A gente vive esse negócio. Nós temos até umas confusão santa de vez em quando, a gente discute, sim. A gente também, às vezes, faz bico um com o outro, mas na mesma medida que a gente sai fazendo essas besteiras, a gente volta consertando, se humilhando. Lembrando desses princípios que a gente tem aprendido e tem praticado. Porque, Sempre. olha só, vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo agora. O Gustavo Kirten, todo mundo conhece, o Guga, né? Ele pegou numa raquete e ele já era o melhor do mundo. Ou ele teve que treinar todos os dias aquilo ali. Todo dia treinar o saque, todo dia treinar os outros conceitos de tênis ali, as abordagens que tinham que ser feitas. Ele não tinha que treinar isso todo dia. Até que ele foi galgando aquilo para se tornar, chegar a ser o melhor jogador do mundo, como ele foi durante um período. Foi da noite para o dia. Assim, nós, na nossa vida cristã, também a gente vai praticando e sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, né, entre os irmãos. Por isso que a gente fala repetidas vezes aqui que não tem como amar o Senhor, né, amar Deus, que a gente não vê, se eu não amar o meu irmão que eu estou vendo. Eu estou tocando ele. Ele existe, ele é real, existe um Cristo nele a quem eu posso servir. Então, qual que é a melhor maneira de eu servir a Jesus? É no louvor da igreja, na diaconia, cuidando a casa do irmão quando ele vai viajar, também, mas a forma mais eficaz de servir a Jesus é servindo aqui, ó. Aqui, eu estou servindo Jesus aqui. E isso a gente aperfeiçoa todos os dias, como o Danilo falou, né? De que forma que eu pratico, de que forma que eu aprendo essas coisas, esses conceitos que a gente tem falado aqui, esses princípios bíblicos que a gente tem compartilhado aqui. No dia a dia, passando por situações onde a gente vai ser treinado nisso. Então aqui sai faísca também, o ferro com ferro se afia, né? Isso aí. Assim como o homem é o seu amigo. Voltando um pouquinho ali na questão da sujeição, eu estava lembrando de algo que foi compartilhado com a gente na quarta-feira, e todas as vezes que a gente vai lembrar dos textos que Jesus deixou de catequese, essas coisas, a gente sempre lembra de Filipenses 2, de 5 a 8. Mas só é possível ter uma vida de Filipenses 2, de 5 a 8, se Filipenses 2, de 1 a 4, for uma realidade na minha vida. E lá diz que eu preciso estar sujeito uns aos outros, que eu preciso pensar a mesma coisa, que eu preciso ter o mesmo amor, que eu preciso ter entranháveis afetos de misericórdia. Tudo isso envolve sujeição uns aos outros. É isso mesmo. Isso significa, é muito simples nesse sentido. Eu e você precisamos torcer para o mesmo time? Não. Nós podemos comer a mesma comida? Não. Nós podemos ter diferenças nessas coisas? Sim. Agora, naquilo que é princípio, naquilo que é a base da fé, naquilo que é a palavra, não tem como a gente discutir. E nós fomos ensinados que toda unanimidade é burra. Isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. A palavra nos dá uma ordem de que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Repete, Gás, tudo de novo, essa parte da unanimidade. Existe um ditado maligno, nós aprendemos, e muita gente aprende até hoje, que toda unanimidade é burra. Isso é uma mentira de Satanás. Porque a palavra nos ensina de que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. E isso envolve sujeitar minha vida ao Danilo, para que eu possa ter com ele e junto com ele o mesmo modo de pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Amém. Uma segunda prioridade estrutural, que na verdade está dentro da primeira totalmente. Prioridade é Deus, palavra. Não se discute. Isso, o que é princípio, é princípio. Não se discute. E nós não ficamos buscando periferias, não ficamos buscando enredo para isso. É o cumprimento do que está escrito. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que a Bíblia diz.
Quando o Senhor fala para mim amar minha esposa como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, o que você acha que Jesus quis dizer? Exatamente aquilo que está Tem escrito. interpretação. Mas quando a palavra fala para a esposa ser submissa ao seu marido, sujeita a ele em todas as coisas, o que o Senhor está querendo dizer com aquilo? Exatamente o que está escrito. E a submissão dela ela está debaixo de uma mesma missão que a minha. Irmãos, não cumprir essas coisas é desobediência. Não cumprir o que Jesus falou é não acreditar em Jesus. Não, eu acredito em Jesus, totalmente, plenamente. Mas você obedece o que ele falou? Porque, querido, se você não obedece aquilo que Jesus deixou como ordem, como princípio, me perdoa, mas você não acredita em Jesus é coisa nenhuma. Você está olhando apenas para o teu umbigo. Porque se eu creio em Jesus, eu creio no que ele escreveu, eu creio no que ele deixou como herança. E eu obedeço esse negócio. É muito simples. Segunda parte da estrutura, governo. Existe governo? Existe. A igreja. E depois disso, todos os meus irmãos são autoridade. Todos os meus irmãos que andam comigo são a base dessa estrutura que suporta todos os meus irmãos, desde o presbítero, o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono, o recém-convertido, o novo, o menino de 5, 6, 10 anos que se converteu, que está remido, que tem vida no Senhor. É autoridade sobre a minha vida. É autoridade sobre mim. Exerce autoridade sobre mim. Então a prioridade estrutural ficou como? Primeiro, Deus, palavra. Segundo, governo, igreja. Terceiro, todos os meus irmãos. Todos os meus irmãos. Tá fácil. E as diferenças bíblicas sobre governo, domínio, nas traduções, e autoridade. Então, Marcos 10, 42, eu vou abrir aqui e vou ler. Vai falar sobre governo, Governo, sobre domínio. Domínio, isso mesmo. Marcos 10, especificamente 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Entendendo que os maiorais é aquele que serve. Esse é o governo. Romanos 13, de 3 a 5. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Agora, olha o padrão que o Senhor trouxe sobre domínio, sobre governo, em Gênesis, no início de todas as coisas. Eu vou ler Gênesis 1, do 26 ao 30, para vocês entenderem isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, é nossa, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou. A homem e mulher os criou Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície, de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que se dê de comer, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Ele não falou nesse texto, quando ele diz exerçam domínio. Ele não colocou pessoas. Amém.
Ele colocou animais, peixes do mar, as aves do céu, as ervas, tudo que se move sobre a terra, mas ele não disse dominem as pessoas. Tanto que Jesus depois vai falar para os discípulos que não é assim com vocês. Existe um domínio dos homens sobre os homens, mas homens tentam dominar. Agora, a nossa carne deseja dominar. A nossa carne, o homem mau, o homem carnal, que aqui ainda habita a maldade. Esse homem, ele deseja exercer domínio dentro de casa, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os outros. Agora vamos lá, autoridade. Como é que eu exerço então essa autoridade? Primeiro texto, a gente já leu no começo, vamos ver de novo, Marcos 10, 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Ou melhor, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Jesus exercia um padrão de autoridade? Quando você ouve ou quando você pensa em Jesus hoje, ele é autoridade? Com certeza. E olha o nível de autoridade. Olha como ele exercia a autoridade. Serviço. Fazendo-se menor. Querido, você quer ser pastor, presbítero e queira? Que a palavra fala que aquele que almeja, né, o episcopado, boa obra está buscando, né? Mas aí eu vou te falar um trem, é serviço. Bastante não serviço. É estabilidade, não é eu ter o púlpito, não é eu ter o domínio sobre uma denominação. É serviço. Pelo amor de Deus, cara. A gente precisa ter temor disso, com muita força. Amém. Douglas, lê para nós em Romanos 13, 1 e 2, que é o outro padrão de autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É isso mesmo. Se você resiste o seu irmão quando ele está te exortando, te animando em amor, você está resistindo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Simples assim. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Por quê, manos? Para serem filhos. Para servirem de filhos para o nosso Senhor. Interessantíssimo. Esse é o padrão de autoridade. O que Adão foi fazer no jardim? Deus colocou Adão no jardim para quê? Para cuidar, para trabalhar. Cultivar a para terra. exercer domínio sobre os animais. Aí ele deu para Adão e Eva para quê? Para ser submissa a essa obra, para andar com ele. Simples, serviço. Olha, Adão exercia autoridade no jardim? Com certeza. Sim. Ele tinha uma incumbência muito bacana, ele queria dar nome para os animais, eu acho muito fantástico isso. Porque você olha para a vaca tem cara de vaca mesmo, né? É muito interessante. Aí o outro texto que o Braço já citou, que está em Filipenses 2, de 1 a 3. Eu abri aqui 2, de 1 a... Você que manda, dê para nós, Braço. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, em algumas traduções tem a mesma forma de pensar. Nada façais por partidarismo, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é humildade, Beto? É isso aí que a gente acabou de ver. Se considerar O menor. E não é apenas se considerar, é exercer esse ministério de ser o menor. Isso é humildade. Não é ser um imbecil. Não é ser capacho de ninguém.
mas é eu me considerar menor. E Sem agir como tal, altivez. né? E agir como Obra, né? Acontecer na prática isso. É muito doido isso aqui para mim, porque eu vejo o senhor falando, considerando cada um, uns aos outros superiores. É esse ambiente. Eu não sou maior que os outros. Irmãos, deixa eu falar um trem para vocês, parafraseando até o Couto, e na verdade o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo também falou isso. Aqui nós tem 4 homens, e mais o Eric, que não está aqui hoje. Nós não estamos falando com quem já alcançou tudo esse troço aqui, como já está no ápice disso. O Eric até comentou na última live que a gente participou, ele não deu detalhes, mas a gente estava no aeroporto de São Paulo e o Eric me animou em algo, me deu uma dica, uma conversa simples, a gente estava conversando sobre trabalho e na hora eu fechei meu coração e dei uma resposta que não foi boa para ele. Ele nem percebeu, porque a gente estava brincando, conversando e falando e tal, mas eu percebi que eu fechei meu coração, que eu me considerei melhor, maior do que ele. Na hora o Espírito Santo me avisou. Qual foi o trampo, manos? Reconhecer, né? Caminho inverso. Falei, mano, você me perdoa? Ele falou, por causa de quê? Porque eu fechei meu coração para você a hora que eu te dei a resposta. Ô, manos, não dá para deixar passar. Sabe por quê? Se eu deixo passar aquela, para mim colocar mais uma era muito mais fácil, e colocar a terceira como quem tem direito. E sabe qual que é o direito que eu tenho sobre esses meus amigos aqui? Tem um. O direito de servir. Esse sim. É só isso. Esse é legítimo. Aí o Gladys essa semana falou, eu tô com o irmão, tô com o Helder aqui, e aí eu tô escalando os dias aqui pra gente almoçar, tá junto com os irmãos. Aí, dá pra almoçar na sua casa? Mano, que direito que eu tenho de falar, não? Ué, direito você tem. Você tá entendendo? Mas eu tô recebendo o próprio Cristo. Servir vocês com a oportunidade de exercer a hospitalidade. Como que eu exerço a autoridade na casa de Deus, Beto, se eu não deixo tocar na minha despensa? Ou no meu cochilo depois do almoço? A autoridade chegou na minha casa, mano. Já chegou através de um convite. Que o Glasgow se convidou, ele me convidou a servir. Praticamente. E aí eu tenho disposição de servir com a minha vida, esses meus irmãos. Não é só com a minha despensa, não. Com mais coisa eu sirvo, sem problema nenhum. Sabe por quê? Não é porque eu sou legal, não, mano. Não é porque o Beto, o Glasgow, o Helder são legais. É porque esse Cristo que habita dentro de nós tem nos conduzido, através do Espírito Santo dele, a cumprir esses princípios que a gente acabou de ler com vocês. Amém. Glórias a Jesus. Não estamos falando palavra nossa, mano. Não inventamos esse negócio. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você pode pegar em qualquer tradução, vai ter escrito a mesma coisa. Não muda. E se ser autoridade na casa do Senhor não é serviço, aí, manos, fiquem à vontade com a Bíblia que vocês estão lendo. Porque aqui eu estou vendo. A vida que o Senhor tem me mostrado é que a autoridade é aquele que serve. Se você gosta do melhor lugar na mesa, se você gosta do pedaço maior de carne, se você gosta de chegar em casa e botar os pés para cima e querer que te tragam comida no prato, façam massagem no seu pé, aí eu queria dizer para você, se você ganha isso por misericórdia da sua esposa, dos seus filhos, glória a Deus. Agora, se você usurpa, se você obriga-os a fazer isso, você não é autoridade de coisa nenhuma, você é um carrasco e você precisa do Senhor. Você, mulher, que para conseguir o que você quer, você faz beicinho, você faz joguinho, você faz teatrinho com seu marido ou com os seus filhos, você não é autoridade de coisa nenhuma, você precisa do Senhor. Isso é pecado. E o Senhor nos convida para denunciar isso, denunciar esse pecado mesmo. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma vida de servidão e santidade no Senhor. Esse é o ambiente. Por favor. Eu acho que não precisa nem falar muita coisa mais, né? Não, já estamos... Eu quero só encerrar com o finalzinho de João, capítulo 13. Pode? Não, manda abraço. Tá, aqui, ó. Então, as diferenças bíblicas de governo é sobre recursos e processos. Isso. Tá? Explica E a isso pra autoridade gente. que é servida sobre as pessoas. Eu governo sobre recursos. Deus me dá recursos para que eu possa abençoar os outros. Efésios 4 diz que aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe com as mãos para que tenha com o que acudir ao necessitado.
Então, Deus me dá recursos para que eu possa servir os outros. Eu governo sobre os recursos segundo a maneira de Deus. E sobre o processo, sobre as coisas. Isso aí. E a autoridade é o serviço, a autoridade sobre as pessoas. Lembrando que a autoridade, ela não é... Como é que foi a frase que eu usei? A autoridade não é imposta, ela é reconhecida. É isso mesmo. Jesus, depois que ele lavou os pés dos discípulos, lá em João 13, no versículo 14, ele fala assim, ó: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aleluia. Manos, hoje Estou muito alegre, estou muito animado essa semana, porque o Senhor me deu... Essa semana foi boa demais a conta, manos. Pá, eu pude me livrar de algumas coisas que estavam me amarrando, me agarrando. Eu pude lavar os pés de alguns irmãos a quem eu tinha feito mal. Aleluia. A quem eu tinha feito mal de verdade. Eu estou muito feliz, muito animado por ser perdoado, porque eu não merecia, mas mesmo assim eu fui perdoado. Pela graça de Deus eu fui perdoado. Glória a Deus. E algumas pessoas que a gente tem conversado pós-live me pediram sobre esse assunto, para falar novamente sobre esse assunto. Nós já falamos uma vez, falamos hoje de novo, e nós vamos falar quantas vezes mais o Senhor nos mandar sobre esse assunto, que é a autoridade na casa de Deus, porque nós vamos sempre estar nos lembrando uns aos outros e uns aos outros dessa autoridade, desse serviço, para que nós não usurpamos a glória do Senhor, para que nós possamos nos diminuir, para que nós possamos de fato ter uma vida íntegra diante do Senhor e compreender que essa autoridade do Senhor é um processo de santidade, Amém. De serviço. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. A gente fica muito feliz de vocês poderem nos acompanhar. Como disse o Beto, dá um recadinho agora, Beto, do livro, do like, das coisas aradas, do joinha, do Deus compartilhar. abençoe a todos, viu?